Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa aula. É um prazer encontrá-los novamente. Tudo bom, Lorenzo? Como é que está? Vamos ver aí quem mais está presente. A Bibiana, a Ellen, a Helena, a Júlia, o Lucas, a Marcela e o Ricardo. Sejam muito bem-vindos. Eu ainda não consegui corrigir as provas, embora eu já tenha deixado para vocês o gabarito. Eu acho que todos foram bem, não foram? Acredito que sim, né? De qualquer maneira, até a semana que vem a gente já vai apresentar as notas todas e vamos dando continuidade à nossa matéria. Eu só relembro que na aula passada foi uma aula presencial e que tratamos sobre as organizações internacionais. Eu já juntei alguns slides, ou um slide ali relativamente ao assunto, e ali dentro tem um contexto do que me parece mais importante a ser analisado. Muito bem, pessoal, o que nós vamos tratar hoje? Hoje nós vamos tratar de um novo ponto que vai ser relativo ao chamado direito da integração, ou direito da integração econômica internacional, como quiserem. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que esse sistema de integração são todas aquelas uniões entre Estados que se estabelecem com objetivos de unificar as forças destes mesmos Estados, desenvolvendo, certo, as suas economias próprias diante da União, que é perpetrada para estabelecer maiores índices de concorrência a nível internacional. Sem dúvida nenhuma, temos o exemplo maior da União Europeia e temos o nosso exemplo do Mercosul, que nós vamos tratar na aula de hoje e talvez na próxima aula novamente, porque o assunto é bastante extenso. De qualquer maneira, eu gostaria, num primeiro momento, de estabelecer com vocês que integração regional, na verdade, ela é desenvolvida através de várias etapas, através de vários degraus que, paulatinamente, vão subindo de acordo com a proposta que vem a ser elaborada para a formalização deste tipo de agrupamento de estados reunidos que buscam exatamente a melhoria das suas condições individuais através da unificação de seus interesses próprios e, mais do que isto, a busca por um objetivo básico. Objetivo básico este que vai ser desenvolvido dentro de um determinado contexto, tal como, por exemplo, o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Ora, o objetivo do Mercosul, eu já posso sintetizar para vocês, é subir 3 degraus dessa escada. Ou seja, perpassar a chamada zona de livre comércio, perpassar a zona de união aduaneira e chegar, então, à chamada zona de mercado comum. Acima desta, nós temos também a união política e a união monetária, que, na verdade, conformam exatamente aquela posição assumida pela União Europeia e que, evidentemente, todos nós sabemos, deu magnificamente certo. A União Europeia, na verdade, no seu esforço de estabelecer um sistema de integração regional, teve o êxito de atingir os seus objetivos exatamente porque tirou vários estados europeus da pobreza extrema, principalmente os estados do leste europeu, ou seja, aqueles estados que sobreviviam após a queda do regime comunista soviético, e levá-los
há uma certa identificação e uma equiparação com os estados do Ocidente europeu, que eram os estados e que são os estados sempre foram mais desenvolvidos. Dentro deste contexto, nós temos que entender um pouquinho acerca da teoria da integração ou a teoria dos mercados internacionais. Dentro desta teoria, nós vamos delimitar, por um aspecto analógico, a ideia de que a união é o elemento indispensável para fortificar os Estados. A união viabiliza as negociações internacionais em mercadorias e produtos, assim como em serviços. A união dos Estados busca enfrentar uma série de dificuldades estruturais ocorridas no transcurso dos últimos anos, que, na verdade, intermediaram-se a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Assim, por exemplo, foi o sistema europeu, que, na verdade, estabeleceu seu sistema de desenvolvimento integratório desde os anos 1950 e que o complementou nos anos 80. E, portanto, é um sistema que nós vamos reputar de muito exitoso. Vejam que a União Europeia, por exemplo, é composta por 25 estados, 27 estados. 27 estados. E o mais importante, 25 línguas diferentes, pessoal, que se integraram dentro de uma mesma comunidade e que, na verdade, coexistem entre si de uma maneira excepcional. Um grande exercício de engenharia jurídica que constituiu-se naquela região. Vejam que nós conseguirmos fazer com que todos estes estados saiam da sua extremada dificuldade política, certo? Como estados como a Romênia, como a Hungria, como a própria Grécia, entre outros, que, na verdade, subiram de patamar econômico de uma maneira indescritível diante do apoio desta União. É claro que os estados mais fortes da Europa, até então considerados, tais como, por exemplo, a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, a França, entre outros, estes estados contribuíram positivamente para que este sistema de integração desse certo. E vejam, esta engenharia jurídica, repito, ela foi fomentada através de uma exclusão de direitos destes estados. Os estados tiveram que simplesmente quedar-se inertes em relação à manifestação soberana de suas próprias essências. Ou seja, na verdade, estes 27 estados transferiram poderes soberanos para um organismo chamado supranacional. Ou seja, um organismo que, na verdade, estabelece regras jurídicas acima dos estados. Ou seja, ainda que os estados continuem formalizando as suas próprias leis em vários segmentos da sua vida cotidiana, eles se definiram unificados a partir do momento em que, no setor econômico, no setor de defesa dos territórios e no setor das relações internacionais, estes estados conseguiram estabelecer, então, estes sensível plano hierárquico e superioridade para simplesmente terem como vínculo regrativo, regulatório, as próprias regras desse sistema, que é um sistema
em condomínio entre todos os estados. Muito bem. Por que eu estou fazendo essas primeiras alusões à União Europeia? Porque eu gostaria de fazer uma comparatividade com o nosso sistema de integração, que é o sistema do Mercosul. Ora, pessoal, em primeiro lugar, quando nós falamos de União Europeia, nós estamos falando no ápice ou no último degrau de integração regional. Eles conseguiram evoluir até tal ponto, até a evidência de que realmente poderiam utilizar-se de maneira mútua e cooperativa de todos os esforços de todos os estados em prol comum. Assim sendo, o que nós temos que entender em relação à União Europeia é que, diferentemente do Mercosul, a opção tomada pela União Europeia foi exatamente a ideia de exercer atividade através da chamada supranacionalidade, ou seja, uma legislação superior às suas ordens internas, aos seus estados, e que ela é hierarquicamente superior, ela é primaz, ela se aplica com preferência e obrigatoriedade. Portanto, os estados estão obrigados, sim, a atender todas as determinações que partem da União Europeia. Vejam, por que os europeus quiseram se unificar? E esta é a grande evidência que vocês devem guardar. Os europeus se unificam para poder debelar todas as dificuldades que tiveram durante as duas grandes guerras mundiais internacionais, que determinaram a ruptura de todas as instituições europeias, que determinaram a morte de milhares e de milhões de sujeitos, que determinaram a ruína do patrimônio europeu e que determinaram a própria falência dos Estados europeus. Ora, esta situação que determina a verdadeira miséria da União, da Europa até então, ela foi o elemento ensejador para que os povos destes estados se unissem e dissessem: chega, na Europa de novo não. Nós queremos resolver os nossos conflitos através de um esforço comum. Todos nós vamos colaborar para que, se houver a disputa de um conflito armado na Europa, por exemplo, este conflito não será contra um país determinado, e sim contra toda a Europa. E vejam, então, o elemento de garantia era a segurança comum. E não esqueçam por que esta ideia ela vicejou. Porque esta ideia estava concentrada no fato de que, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós passamos a experimentar uma nova situação de perigo para a Europa. E esta chamava-se a Guerra Fria. A Guerra Fria que determinou a divisão europeia em duas facções. De um lado, uma Europa capitalista e, de outro lado, uma Europa comunista. O lado comunista, comandado pela União Soviética. A Europa capitalista, comandada pelos aliados Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Então, vejam, esta divisão europeia, que, na verdade, não passou de uma guerra fria, mas uma guerra de constante confronto entre eles, foi o elemento determinante para que o povo dissesse: chega, agora nós vamos nos unir e vamos impedir que isto venha a ocorrer novamente, mormente porque já ocorreu 2 vezes em nossa vida, e isso não será mais admitido. Vejam, então, é o interesse do povo que ensejou a União Europeia. Quando se fala, por exemplo, hoje do Brexit, já ouviram falar nisso, né? Vocês devem
terem concebido que um dos Estados-membros se retira da União Europeia e que argumenta para esta retirada a ideia de que, como se trata de uma monarquia, em primeiro lugar, a rainha não poderia ficar submetida às decisões este órgão diretivo da União Europeia, porque ela era soberana maior. Em segundo lugar, porque se tratava do maior parque econômico-financeiro da Europa, onde existe a maior e mais valorosa moeda do território europeu, que é ainda a libra esterlina. Na verdade, a libra esterlina nunca deixou de existir na Inglaterra, como na Grã-Bretanha, num sentido geral. E por que não? Porque eles recusaram a proposta de unificar a moeda nos seus territórios, embora mantivessem todas as demais estruturas deste sistema intacto. Eles eram membros da União Europeia, mas, em virtude disto, eles tinham, além da proteção, a garantia do desenvolvimento econômico da Europa. E vocês vejam que os europeus, após a União, após o chamado Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia e que depois foi alterado e modernizado no Tratado de Amsterdã, certo? Estes dois tratados elaboraram exatamente um formidável projeto econômico, um formidável projeto de segurança e a manutenção de relações diplomáticas entre os povos europeus que são dignos de alto espírito de justiça e solidariedade. Assim sendo, o nosso objetivo, no primeiro momento, é, dentro deste compasso, estabelecer por que o Mercosul não atinge o mesmo êxito. Por que o Mercosul ainda engatinha dentro deste sistema? E eu posso antecipar que, em primeiro lugar, são 4 estados, na verdade são 5, porque temos a Venezuela, que está suspensa do Mercosul por não desenvolver uma política democrática. E veja, a democracia é necessária e íncita aos sistemas de integração regional, certo? Onde os estados democraticamente têm que outorgar poderes a um órgão que não é estatal, mas que é coordenador de toda a atividade entre todos os membros. E isso faz com que, num país em que existem 4 ou 5, no máximo, membros, e não, como falamos, 27, né, tenhamos 2 línguas, somente 2 línguas, quase que assemelhadas. Tenhamos uma cultura idêntica entre nós, o que não corresponde à União Europeia, que tem inúmeras culturas, diversas culturas, que tem sistemas jurídicos diferentes, e assim mesmo conseguiu unir toda e coordenar toda aquela ordem. Nós vamos falar que o Mercosul errou ao optar por um sistema que se vincula como um sistema intergovernamental. Ou seja, nós não temos uma autoridade superior, embora nominalmente tenhamos, mas essas autoridades superiores não são maiores do que os vínculos entre governos que existem. Assim sendo, se a decisão do Mercosul for criada, por exemplo, a moeda única, esta moeda, como ocorreu na Europa, e que ela foi deliberada, decidida e adotada imediatamente, no Mercosul isso não ocorre, porque se pretendêssemos criar uma moeda única, esta discussão iria parar no Congresso Nacional de cada um dos países membros. Ou seja, eles teriam que adotar estas políticas no Brasil, internamente, no Uruguai, no Paraguai, certo? E na Argentina e na Venezuela. E isto, evidentemente, é um dos grandes fatores que determina o desmanche do Mercosul.
Porque quando chega-se ao Congresso Nacional de um país, este é resistente à ideia de se integrar. Os estados, principalmente os mais fortes dessa relação, que são a Argentina e o Brasil, são estados que têm grande receio de perder poder, grande receio de outorgar a outrem a direção deste órgão para que ele o administre, o que não ocorre na Europa. Mas vejam, se nós estamos estabelecendo que no Mercosul temos um sistema intergovernamental, ou seja, todas as políticas adotadas, para serem de fato adotadas, precisam passar e serem aprovadas nos congressos nacionais de cada um dos Estados-membros. Invariavelmente, um dos Estados não aprova, e aí nós não temos decisão. O que não ocorre na Europa. Porque na Europa os estados estão submetidos à ordem superior da chamada supranacionalidade. Bom, pessoal, estou falando, quero saber se tiverem dúvidas, me questionem. A matéria, claro que é uma matéria nova e, portanto, pode ser objeto de algumas dúvidas por vocês. Eu gostaria de saber se tem dúvidas ou gostariam de algum esclarecimento. Eu fico a qualquer momento à disposição de vocês. Certo? Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Ellen. Queria esclarecer só. Então, a supranacionalidade, ela se aplica na União Europeia, mas no Mercosul não. No Mercosul, o sistema adotado é da intergovernabilidade, ou uma relação entre governos. No Mercosul, na União Europeia, a supranacionalidade está acima dos Estados e não depende da vontade dos Estados. Tá, Ellen? Sim, entendi. Tá bom. Muito obrigado. Vamos adiante. Pessoal, eu falei que o sistema de integração regional, ele tem uma evolução através de degraus. O primeiro degrau da integração, nós vamos chamar de zona de livre comércio. Ou seja, os estados que querem se integrar, eles têm duas opções. Ou eles simplesmente atingem um degrau, e este é o seu objetivo, ou eles sobem dois, ou eles sobem até o topo dessa escada. Ou seja, o Mercosul, como eu falei, subiu 3 degraus. A União Europeia já está no 4º e no mais alto degrau da integração regional. Então, cada projeto que os estados montam na hora de formar o grupo, na verdade, ele tem que ser, primeiro, determinante de uma opção pelos estados. O que vocês querem? Qual é o objetivo econômico? E os 2 primeiros degraus são nitidamente projetos econômicos, de unificação entre os estados. Então, o primeiro, a zona de livre comércio. O que vocês entendem por livre comércio? O que é livre comércio? Esta é a estrutura do comércio internacional. A grande estrutura do comércio internacional é o livre comércio. Isto é, regra de atuação da Organização Mundial do Comércio, como de todos os sistemas de integração regional. A zona de livre comércio é uma área de livre circulação de mercadorias, ou seja, essas mercadorias perpassam pelos Estados-membros de maneira livre, ou seja, sem nenhuma restrição de natureza quantitativa. Ou seja, a Argentina diz que pode entrar no seu território o arroz brasileiro, mas que só pode entrar 1 tonelada, supostamente. Ou seja, essa quantidade estabelecida já é uma restrição. Já é uma restrição. E isto não se admite no livre comércio. O livre comércio é a livre negociação entre as partes. Se o Estado cria uma lei proibindo o ingresso de certos produtos ou permitindo o ingresso
meramente nominal de tantos produtos, ele está restringindo o livre comércio. Por outro lado, o maior motivo encadeador da ruptura do livre comércio são as imposições alfandegárias. Todos sabem o que é uma alfândega, né? Aquela região em zona de fronteira onde se cobram os impostos, onde se desenvolvem o pagamento do imposto sobre um produto que entra ou que sai do país, nos sistemas de importação ou de exportação. Assim sendo, essas imposições alfandegárias exacerbadas, os tributos, as taxas e todas as quinquilharias que o governo cobra de um outro estado para poder negociar com ele, também estão proibidas. Livre comércio significa que os produtos vão circular livremente. As mercadorias vão circular livremente dentro do bloco. Então, vejam, cada estado que é membro da União, cada estado que é membro deste nível de integração poderá manter relações comerciais com terceiros ou fora do bloco, de acordo com seus interesses, mas dentro do bloco, ele não pode estabelecer nenhuma restrição ao livre trânsito do comércio local. Ou seja, os estados permanecem detendo sua soberania para deliberar acerca de relações externas do bloco, ou externas ao bloco. Por exemplo, o Brasil pode vender e pode comprar da China. Isso você sabe. Tá? Não obstante, se esta compra for determinada pelo minério de ferro, tá? E essa compra feita para o Brasil ou para a China vai custar 1 mais 5, ou seja, vai custar 6 para o país que recebe ou para o país que envia, este 6 aqui, que é o valor da restrição imposta, não pode aparentar, não pode aparecer. Não há imposto sobre livre comércio. Ou seja, o livre comércio ocorre exclusivamente dentro de um mesmo grupo. E necessariamente. E por que eles abrem o livre comércio entre eles? Para que, dentre estes, certo, se crie uma potência tão forte dentro de determinados produtos, ao ponto, aí sim, deles, em nome do bloco, negociar com a União Europeia, ou negociar com os Estados Unidos da América, que são, evidentemente, os grandes parceiros comerciais, mais a China. Então, vejam, pessoal, a zona de livre comércio é o primeiro grau de impedimento, certo? A políticas tradicionais impostas pelos estados, nas quais os estados sempre se consideraram detentores do seu próprio poder e detentores da exclusividade de estabelecer: eu vou aumentar a taxa, eu vou aumentar o produto, esse produto não entra no meu país, o teu produto não vai entrar, etc. e tal. Porque se existe, de fato, livre comércio, todos os produtos que são fabricados no Mercosul circulam livremente, sem taxas, sem ônus e sem restrições legislativas ou quantitativas. Vejam que essas restrições, às vezes, são até bastante criteriosas, como, por exemplo, uma restrição à entrada de abacaxi nos Estados Unidos. Ora, como é que os Estados Unidos pode impedir o ingresso do abacaxi brasileiro? Estabelecendo uma restrição, ou chamada de barreira comercial, dizendo o seguinte: eu só aceito o abacaxi brasileiro, e isso não é uma conversa, isso é verdade, se ele tiver o mesmo teor de acidez que tem o abacaxi do Havaí.
Todos sabem que o Havaí pertence aos Estados Unidos e que o teor de acidez é muito inferior ao nosso, até porque lá eles são produzidos em terrenos vulcânicos e aqui são desenvolvidos em culturas arenosas. Não há a possibilidade de se criar uma identidade entre essas formas de negociação. Ou seja, o Brasil fica impedido de vender. Ou seja, os Estados Unidos criou uma barreira, impediu que o Brasil adquirisse produtos lá dos Estados Unidos, porque a condição sine qua non para me vender um produto de informática para o Brasil é que ele abra mão de qualquer taxa de produto sobre outros produtos. Então, o que nós temos aqui é que a zona de livre comércio é um dos maiores entraves ao exercício da integração entre os Estados. E ela tem que funcionar como se funcionasse um relógio. Ela tem que estar sempre equilibrada. Todos os países adotam as mesmas políticas. Todos os países recebem produtos dos outros, são obrigados a adquiri-los e, evidentemente, estão dentro de um sistema em que as grandes vantagens são para eles próprios. Assim, pessoal, o que nós estamos dizendo, em últimas palavras, é que essa zona de livre comércio, ela viceja em outros sistemas que já conhecemos. Por exemplo, o sistema do NAFTA. Já ouviram falar do NAFTA? NAFTA, NAFTA. É o mercado norte-americano de livre comércio. North American Free Trade Association. Não é isso? Ou seja, desculpem, não é association, é agreement, que é acordo, certo? Um acordo de livre comércio da América do Norte. Um acordo que objetivou apenas atingir o patamar de livre comércio. Não quis ir mais adiante. E é um acordo feito entre os 3 países do hemisfério norte. Mais precisamente o México, os Estados Unidos e o Canadá. Assim sendo, eles 3 desenvolvem um sistema de livre comércio magistral. Aliás, esse sistema de livre comércio do NAFTA é tão exitoso também ao ponto de ter tirado 2 vezes o México da falência. Porque essa troca de produtos e esta certa, digamos, entre aspas, gratuidade no desenvolvimento desse sistema faz com que os países possam respirar e possam até mesmo concorrer internacionalmente. Então, vejam, outro exemplo de livre comércio foi a ALCA. Foi um projeto, em princípio, norte-americano, chamado Aliança de Livre Comércio das Américas. Essa experiência do ALCA, ela é uma experiência que envolveria América do Norte, América Central e América do Sul. Imagine uma zona de livre comércio em todos os países americanos, sejam do norte, do centro ou do sul. E aí nós temos problemas. E por que a ALCA não deu certo? Todo o projeto foi montado e isso estaria garantindo a nós, se hoje fosse devidamente desenvolvido, estaríamos garantindo aqui a liberdade de recepção de todo o sistema tecnológico norte-americano, de todas as universidades norte-americanas, de todos os sistemas de integração vinculados ao Canadá e ao México, produtos, na verdade, que vão ser complementares às nossas economias e nós vamos conseguir crescer, porque eles são livremente circuláveis. De outra modalidade, o Brasil teria livre trânsito nos Estados Unidos, maiormente no setor agrícola, onde o Brasil realmente é uma potência internacional. A produtividade dos grãos no Brasil, sobremaneira a soja, o arroz, entre outros, essa produtividade é tão grande, tão intensa,
e não pode sequer competir de maneira nenhuma com a agricultura norte-americana, por exemplo. Por quê? Em primeiro lugar, nós vivemos num país que tem sol o ano inteiro. Nós vivemos num país que temos excesso, temos boa quantidade de águas, algumas exceções em relação à seca atual, mas somos um país que não tem inverno rigoroso. Nós somos um país que temos solos muito férteis, e isto faz com que nós sejamos nitidamente um país agrícola, né? Dentro desse compasso. Os Estados Unidos já não tem essa situação. Se você olhar o mapa norte-americano, verificará que o norte dos Estados Unidos, que é industrial, e que o sul é o território agrícola, mas que todas as produções agrícolas são familiares, e além de familiares, elas são o quê, pessoal? Elas são produções que dependem de certas circunstâncias. Não são em monopólio, ou pequenos monopólios de pequenas áreas de terra, melhor dito, né? E não imensas áreas de terras como aqui são exploradas. De qualquer sorte, nós temos outros fatores, que são os fatores climáticos. Praticamente a metade dos Estados Unidos para cima, nesta concepção, ela fica coberta de neve, né, pessoal? Vamos imaginar o frio claudicante, o que não permite o exercício da agricultura como nós desenvolvemos em 2 safras por ano. Essa sazonalidade climática faz com que, evidentemente, o número de produtos caia assustadoramente. Já no sul, que não há neve e etc. e tal, nós temos um outro problema: terras desérticas. As regiões do antigo Velho Oeste, que nós sabemos que são terras quase que desérticas, e cuja produção não é beneficiada pelo tipo de solo. Então, vejam, eles não têm uma vocação agrícola, eles têm realmente uma grande vocação industrial, eles têm uma grande vocação comercial, eles têm uma grande vocação para os serviços. E estas vocações todas fazem com que nós possamos sonhar um dia em que nós teremos um livre comércio com um país que tem tudo isso que nós não temos, desde que a gente consiga desenvolver a nossa agricultura entregando ao território aos americanos. Isto é alguns exemplos que estão sendo ministrados para que vocês entendam o que é a União, o que é o livre comércio. Este livre comércio tem sido violado agressivamente por várias e várias situações. Nós temos vários entraves de natureza de conflito entre países como a China, os Estados Unidos, o Brasil, a Europa e assim por diante. Nós vemos todos os dias, mas pior do que isso, o grande entrave que existe, e que é o nosso entrave, é o nosso mais próximo parceiro comercial e que é sócio do sistema mercosurino, que é a Argentina. O Brasil e a Argentina são eternos rivais na economia. Sempre se consideram um mais do que o outro. É óbvio que o Brasil tem mais condições do que a Argentina de progredir, porque o Brasil, durante algum tempo para cá, ele evoluiu um imenso parque industrial, utilizando a ideia de fomento por organizações internacionais que determinaram uma ampliação do parque industrial brasileiro, certo? Chegando a um ponto em que, evidentemente, nós estamos fabricando hoje produtos que a Argentina não fabrica. Ou se fabrica, é alguma coisa realmente irrisória. Eu estou me referindo à chamada linha branca de refrigeração. Os fogões, os refrigeradores e todos estes produtos, como máquinas de lavar roupa, de secar roupa, etc., nós temos um excepcional parque industrial, temos pessoal capacitado para
desenvolver aquele produto, temos produção em quantidade e, portanto, o preço reduz-se. E se reduzindo, ele ingressa muito facilmente na Argentina, porque o consumidor argentino quer o produto barato e de qualidade. Já esta linha branca na Argentina é totalmente sucateada. Ela parou no tempo. As pessoas não se desenvolveram buscando mais o entendimento e a compreensão sobre as inovações que vêm o mundo afora. E isso fez com que a Argentina, por diversas oportunidades, fechasse as suas fronteiras para a entrada desses produtos. E vejam que este fechamento de fronteira é a quebra do princípio do livre comércio. Isso ocorre também com arroz. Por quê? Porque os 4 países produzem arroz. Não é isso? Quer dizer, o arroz tem que passar por todo mundo. E todo mundo tem super safras. Então, nós estamos fugindo para outros recantos do mundo, mandando arroz para fora, para a gente, para a China e etc. e tal. Assim sendo, nós vemos que este conflito entre Brasil e Argentina ele é constante. Quantas vezes vocês veem nos noticiários a informação de que a Argentina fechou a sua fronteira na cidade de Uruguaiana, por exemplo? Quantos e quantos caminhões ficam paralisados na espera da entrada no território argentino? E não vamos ser muito sensíveis para criticar a Argentina, porque o Brasil toma a mesma atitude em relação a certos produtos argentinos. E por que isso não funciona a nível de livre comércio? Não funciona simplesmente porque eles não têm a compreensão do que é integração regional. Na verdade, ninguém queria a integração latino-americana. Ninguém queria a integração. O povo não pediu isso foi uma decisão de governo. Na época, o presidente Collor e o presidente Alfonsín criaram uma estrutura bilateral para fazer um livre comércio entre eles, que nunca deu certo. Mas depois eles foram seguidos pelo Uruguai, foram seguidos pelo Paraguai e, mais aproximadamente, foram seguidos pela Venezuela. Na verdade, a história da Venezuela é uma história bem pobre, porque quando o ex-presidente venezuelano, Hugo Chávez, ele, na verdade, pensou em participar do Mercosul, ele, na verdade, queria outra coisa, ele queria participar de um outro órgão de integração, certo? Que seria um órgão de integração que ele comandaria, né? Que seria destruidor do Mercosul. Como ele não conseguiu montar a base fundamental, ele se associou ao Mercosul. Mas com as políticas desenvolvidas por ele mesmo e depois pelo seu sucessor, né, o Morales, evidentemente que isto fez com que, por evidência, determinasse o seu afastamento do sistema. Até porque eles não querem respeitar o sistema. Sendo como é uma grande e indisfarçável ditadura, né? Então, pessoal, o que nós estamos comentando? O que é o livre comércio? E saibam que essas restrições que existem de todas as formas. Por exemplo, de repente, nós estamos vendendo milhares e milhões de frangos para o comércio internacional, para a Europa, para a China, enfim. De repente, alguém lá de um país quer retalhar essa ideia, e o que faz? Ah, mas o frango brasileiro está sendo atacado pela gripe aviária. Ou não compra carne do Brasil. O gado brasileiro foi atacado pela aftose. Pessoal, nem a gripe aviária, nem a aftose prejudicam a alimentação humana. Eles são fruto de uma exclusiva dificuldade de saúde para o próprio animal, mas não para a educação, não evitaria a venda
destes produtos. Assim sendo, além disso, nós temos quantos países, como os Estados Unidos, toda hora submetem impostos, taxas de produtos, a super taxação de produtos, o que foi típico no governo do presidente Trump e que agora foi amainado no governo atual. Mas vejam, esta política exclusivamente individualista, certo? É uma política que não leva a lugar nenhum, a não ser às desavenças e aos conflitos entre Estados. A ideia é que o mundo sobreviva no livre comércio. Todos os países criem uma zona de livre comércio. Isto, então, se sedimenta, pessoal, dentro de uma base estrutural muito importante. Se eu quero só livre comércio, exemplo do NAFTA, ótimo, o NAFTA deu certo. E eles atingiram o objetivo. Agora, eu tenho mais ambição do que meramente o livre comércio, que é, na verdade, um acordo de natureza econômica, não é isso? Eu quero mais, eu quero chegar à zona de união aduaneira. E o que é a união aduaneira? Se nós entendermos, por exemplo, que os 4 países do Mercosul que hoje subsistem, eles têm uma livre circulação de produtos dentro da sua estrutura, o que não é muito real, porque sabemos que todas as oportunidades têm ocorrido o quê? O fechamento de fronteiras, ou a crítica política de um governo para o outro, mas imaginemos, o Brasil, Uruguai, o Paraguai e a Argentina chegaram ao livre comércio. Vamos imaginar, então, que todos os produtos circulem livremente, o que também não é uma realidade. Alguns produtos circulam, outros produtos não circulam. Agora, se nós quisermos subir para a União Aduaneira, nós temos que estabelecer a seguinte regra. Além dessa atividade, certo, de não existência de restrições quantitativas e sem imposições de natureza fiscal tributária, a União Aduaneira vai acrescentar a existência de uma TEC, TEC, Tarifa Externa Comum. O que é uma tarifa externa comum e para que ela serve? Em primeiro lugar, a tarifa externa comum objetiva proteger o livre comércio. Melhor dito, blindar o livre comércio. Assim sendo, todos os países membros de um órgão de integração não podem adquirir produtos de fora do bloco, por exemplo, da China, por valores inferiores aos que são produzidos dentro do bloco. O nosso paradigma é o preço interno entre nós. O nosso não paradigma é a existência de tentativas digamos, de perfurar, de incidir ou incluir, entrar dentro deste bloco para rompê-lo. Assim sendo, se há uma tarifa externa comum entre todos os Estados membros, essa tarifa externa comum proíbe os Estados de comprarem por preço inferior àquela tarifa que foi produzida. Assim sendo, voltamos ao minério de ferro. A China quer vender minério de ferro para o Uruguai e oferece um preço mais vantajoso do que o próprio Uruguai. Ou seja, mais vantajoso do que o próprio sistema do Mercosul. Por certo, se o Uruguai adquirir este produto, o que vai acontecer? Ele vai comprar em excesso e vai fazer circular livremente no bloco por um outro preço. Isso destrói o bloco. Isso faz com que o bloco não consiga sobreviver. Então, a importância da tarifa externa comum, que é típica da União Aduaneira, eles criaram como se fosse uma grande aduana, uma grande alfândega,
onde todos os produtos externos têm que ser pelo mesmo preço, para que ninguém se sinta atraído em comprar de fora. E se comprar de fora, comprará pelo preço que está definido pelo sistema. Então, maravilha, né, pessoal? Então, vocês vejam, com isso eu consigo blindar o bloco. E isso ocorreu já na América do Sul, no famoso chamado Pacto Andino. O Pacto Andino, ou dos Andes, como quiserem, foi um acordo de integração regional entre aqueles países localizados ao norte da América do Sul, envolvendo o Equador, envolvendo a Bolívia, envolvendo a Colômbia, o Peru e a Venezuela. E este bloco, que foi típico e que frutificou nos anos 80, 90, ele foi absolutamente destruído, embora tivesse dado certo. Foi destruído pelo poder de Hugo Chávez, que não queria submeter-se às ordens de outros países, porque a ideia dele é ele comandar o bloco. Então, vejam, este projeto de poder que ele exercia acabou minando o bloco, determinando a quebra fundamental deste bloco. Porque, vejam, estes países já conviviam no livre comércio e ampliaram para a União Aduaneira, porque cada degrau desses vai sendo acrescido aos demais, certo? Então, a União Aduaneira vai presumir a existência da zona de livre comércio. Ora, este hoje talvez seja o único exemplo que temos na América Latina de união aduaneira. Na Europa, vejam, pessoal, a União Europeia, repito, já passou por todos estes degraus. Ela já foi uma zona de livre comércio, ela já foi uma zona de união aduaneira e continuou subindo até atingir o patamar de união. Assim sendo, a terceira zona de importância é a chamada Zona de Mercado Comum. Aqui é o objetivo do Mercosul. Este é o objetivo do Mercosul. Ou seja, eu tenho livre comércio, eu tenho união aduaneira e agora eu vou acrescer um outro elemento nesta relação. Este elemento é chamado de, além de livre circulação de mercadorias e demais fatores de produção, a adoção de práticas comuns, a fim de evitar diferenças no interior do bloco que possam provocar desigualdades. Ora, esta etapa, ela vai presumir o quê, pessoal? A livre circulação, ouçam bem, além de produtos e serviços, a livre circulação de bens, serviços, capitais e moeda. Ou seja, nós estamos ampliando o espectro de acordos meramente econômicos para definir a existência de um local em que se abrem as fronteiras territoriais para as pessoas que podem livremente transitar por todos estes países, como ocorre na Europa. Você sabe que você entra pela Europa, por exemplo, por Portugal, você pode viajar por toda a Europa, certo? E sair lá na Itália para voltar para o Brasil, no momento só quando você vai ser, eventualmente, fiscalizado. Então, vocês vejam, há uma liberdade interna ao nível de pessoas, as pessoas estão livres para trabalhar onde bem entenderem. As pessoas têm o reconhecimento dos seus diplomas dentro do território europeu, certo? Com algumas pequenas nuances que devem ser respeitadas. O povo europeu tem a condição de, num primeiro momento, ainda quando não era exercida a União, eles exerciam a livre troca de moedas entre os países.
É claro que a moeda é um fator essencial para a União. Por que a moeda tem que ser um fator que seja unificador dos Estados e não uma fórmula de desmanche de todo o projeto? Porque as moedas estão determinadas a sofrerem variações cambiais. Existem moedas mais fortes e existem moedas menos fortes. E, principalmente, quando iniciou esse sistema de mercado comum na Europa, o famoso mercado comum europeu, os países muito discutiam da necessidade de uma moeda comum, porque o preço de, por exemplo, né, o peso, né, o peso espanhol, o escudo português, o marco alemão, são as moedas, a lira italiana e outras, né, elas tinham uma desvalorização cambial intensa entre elas. Os países do leste europeu, que eram aqueles que advieram do comunismo, esses tinham moedas cuja variação cambial era intensa, eles não conseguiriam enfrentar este mercado comum com a mesma tranquilidade de quem exerce uma moeda forte. E isto fez com que, sinceramente, pessoal, eles tivessem uma redobrada ajuda e cooperação pelos estados mais fortes, que, na verdade, subsidiavam o valor das suas moedas para poderem fazer com que realmente eles se integrassem. E esta integração, então, foi sendo montada dentro de um sistema de cooperação e de auxílio mútuo em todas as necessidades. Então, o que eu estou dizendo é que essa zona de mercado comum não pode ser de destinação chamada intergovernamental. Ou seja, não pode um mercado comum, que é o que é a pretensão do Mercosul, ser intergovernamental, ele tem que ser supranacional, igual ao sistema europeu. Por quê? Porque não há sobrevivência quando se trata de relações humanas, relações sociais, relações mercadológicas, relações diplomáticas e outras fórmulas de relações que são típicas de um grande mercado aberto a todos. Então, vejam, se nós queremos chegar a mercado comum, e este é o nome do nosso sistema de integração, Mercado Comum do Sul, né, do Cone Sul, se nós queremos chegar a este ponto, nós temos que alterar o sistema de fonte do direito a ser aplicada dentro do Mercosul. Vou dar um exemplo, para que vocês entendam melhor. Algum tempo atrás, aí na PUC, a gente fez um grande simpósio, porque o pessoal do Mercosul resolveu fazer um acordo de integração para determinar a unificação do sistema da Previdência Social. Vocês todos sabem o que é Previdência Social, que são exatamente aquelas contribuições que o povo desenvolve, paga aos governos para que eles façam o grande cofre do futuro, da futura aposentadoria, ou das eventuais impossibilidades de continuação no trabalho, por desemprego e outras situações. E esta situação da Previdência Social, então, ela foi objeto de um tratado entre os 4 países do Mercosul. Ou seja, unificar-se-iam todos os sistemas de integração regional. Ou seja, tanto faz você trabalhar no Brasil e se aposentar na Argentina, ou você conseguir um projeto de auxílio-doença no Paraguai para desenvolver no Uruguai, e assim por diante. Vejam, este sistema, ele, em primeiro lugar, tem que ser definido através de contribuições dos cidadãos.
são, na verdade, impostos que nós pagamos, contribuições e taxas, né? E quando nós pagamos isso aí, nós sabemos que até pelo tamanho do Brasil, as contribuições brasileiras são inúmeras e muito valiosas. Normalmente contra países como o Paraguai, que tem um sistema previdenciário falido. A Argentina, que tem sistemas previdenciários que ora são uma coisa, ora são outras, dependendo das circunstâncias de governo. No Uruguai, onde todo mundo é aposentado. Nós falamos que no Uruguai não existem jovens, existem só pessoas aposentadas, que são os jubilados, né? Por quê? Porque eles criaram um sistema cultural de que o bom é ficar desfrutando a vida como aposentado. E o Estado vai pagando, vai pagando, vai pagando. Ora, como é que nós vamos mesclar e colocar tudo isso dentro da mesma panela, vamos colocar assim? Evidentemente que é quase que impossível. Em primeiro lugar, porque se o sistema é intergovernamental, imaginem-se que se estabeleceu a regra de que o sistema de integração da Previdência Social vai ter sede no Paraguai. Temos que ter uma sede central, né? Já que é unificado. Em primeiro lugar, vocês acreditam que o Congresso Nacional Brasileiro vai aceitar que todo o dinheiro do Brasil vai ser administrado pelos paraguaios, ou argentinos, ou uruguaios, seja o que for? Porque nós teríamos que canalizar esses recursos para podermos ter em comum esses recursos. E países que não têm recursos para aposentadorias, e países que ora são uma coisa, ora são outra, e países que só despendem muito dinheiro na aposentadoria e nas pensões e no auxílio-doença, no afastamento do trabalho, em outras situações. Então, pessoal, vejam só, como é que nós vamos unificar? E eu estive neste congresso lá na PUC, e quando eu estive presente, eu estava debatendo com uma técnica da Previdência Social brasileira. Elas estavam realmente festejando, finalmente vamos ter um órgão de integração previdenciária que vai ser uma maravilha, etc. e tal. Quando eu fui o contraponto, no momento em que eu disse, mas como é que vai ser procedido isso? Quem é que vai ser o caixa? Segundo lugar, como será administrado esses recursos e quem será o diretor ou o presidente desta eventual organização? Vocês acham, sinceramente, que o Congresso Nacional Brasileiro vai aceitar abrir mão desses recursos? E sabem que os recursos da Previdência no Brasil são vultuosos. E, portanto, isso daria muito motivo para a corrupção, porque vamos respeitar, mas vamos nos respeitar, os demais países membros do Mercosul também são bastante corruptos. Isto seria uma fórmula de políticos administrarem recursos que não é deles. Quantas vezes já roubaram dinheiro da Previdência no Brasil? Imaginem nesse sistema maior ainda. Então, vejam, por que teria que ser a supranacionalidade? Porque esta ordem está acima. Ela é uma esfera do direito internacional, é o chamado, na Europa, de direito comunitário. O direito comunitário é o que comanda essa ordem em condomínio. Não é nenhum governo de Estado que faz isso. Ou seja, nós criamos uma estrutura de poder que é uma estrutura que define-se como uma estrutura estruturalmente definida para, né, poder formalizar e garantir o cumprimento de metas. Ora, pessoal, eu gostaria de relembrá-los que é quase impossível que isto viesse a dar certo. Tanto é verdade que este tratado, até hoje, não foi firmado por nenhum Estado-membro. Vejam a dificuldade de se criar um mercado comum. Eu já disse antes,
Nem sequer o livre comércio nós adquirimos, porque ainda temos debates com a Argentina, que eu dei o exemplo. A nossa união aduaneira é imperfeita, porque são poucos os produtos dentro da união aduaneira. Moralmente, é quase impossível nós conseguirmos imaginar a possibilidade de criação de um mercado comum. Já estamos chegando ao final, né, pessoal? Eu vou rapidamente terminar aqui, então, dizendo que o quarto degrau, quarto patamar, é a zona de união econômica e monetária. É aquela que a Europa atingiu. É a fusão de todos os mercados nacionais, veja, uma fusão. Implica na igualdade de condições econômicas e liberdades de mercado. Ela implica também na criação de uma moeda única, que não sofra as variações cambiais. Aí o caso do euro, né? Ou pelo menos de câmbios que sejam fixos, que não variem, e que tenham convertibilidade obrigatória das moedas nos países membros. É óbvio que se hoje você, por exemplo, for vender um produto no Brasil, você tem o seu mercado lá, chega um paraguaio e lhe dá guaranis. Você vende em guaranis para ele? Evidentemente que nós não aceitamos, porque isso é uma moeda não conversível. Aliás, nenhuma das moedas do Mercosul é conversível. Conversível significa aquelas que estão dentro do sistema do mapa econômico, mapa mercadológico. Assim sendo, a ideia de criação de um sistema dentro destas bases tem que ser superado pela supranacionalidade. Em qualquer modo, ou de qualquer modo, esta união que criou essa estrutura poderosa na Europa, cujo valor da moeda é superior ao dólar, né? Vejam que antes da União Europeia, o dólar, as moedas europeias todas estavam muito abaixo do dólar e tinham dificuldade de superar, inclusive, muitas vezes o valor do dólar. Hoje ela vale mais do que o próprio dólar. Isso significa o esforço dessa engenharia jurídica. Isso demonstra a força de vontade e a disposição de integrar-se. Bom, pessoal, eu sei que nós estamos chegando ao final e eu gostaria de, na próxima aula, continuar essa aula para que a gente possa debater mais algumas questões, mais apropriadamente, ainda falando de Mercosul e União Europeia. Certo? Por quê? Porque, na verdade, este assunto vai ser o produto que vocês vão enfrentar como o objeto de apreciação da sua atividade profissional. Vocês têm que saber que estes mercados de integração, eles influem decisivamente no câmbio internacional, eles definem a sua inter-relação dentro destes mercados e elas vão ser, no futuro, a própria essência de uma nova realidade internacional, certo? Então, a semana que vem nós tratamos sobre os blocos econômicos, falando mais detalhes sobre a União Europeia, que é um assunto muito interessante. O desenvolvimento do Mercosul, todos os protocolos, a estrutura do Mercosul, e o que funciona e o que não funciona. Certo, pessoal? Fala. Ok, Lourenço? Pergunta? Não, porque é só uma questão. Eu fui olhar aquela questão 6 da prova que eu te mandei e-mail. Ah, sim, sim. Eu vou ver agora, a tua prova nem vi ainda. Não, tudo certo. Só sobre a questão, a quarta questão, a quarta alternativa que seria a correta para a questão, visto o gabarito, ela fala em subordinação de soberania, né? Está ali, a soberania que se subordina. Isso. O resto do texto eu não lembro. No caso da supralegalidade, dá para se dizer que a soberania dos Estados-membros ela se subordina a um órgão maior? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ver que dentro dos órgãos institucionais da União Europeia se criou um verdadeiro Estado, um super-Estado. Nós temos 2 órgãos legislativos, que é o Conselho da Europa, certo? E o Parlamento Europeu.
um representando os estados e outro representando os cidadãos europeus. E este órgão cria um órgão diretivo chamado a Comissão Europeia, que é como a presidência de um país. E abaixo dele um Tribunal de Justiça das Comunidades. Então, vejam, estes órgãos, eles subordinam todos os Estados-membros dentro das suas especificações legislativas, que são, basicamente, a economia, a segurança, é um tripé, certo? Economia, segurança e relações entre os Estados. E isso é o suficiente, porque nas outras áreas de legislação, como direito de família, direito administrativo e outras coisas, estas áreas ficam subjugadas aos próprios Estados. E aí poderíamos imaginar também, né, Lourenço, por exemplo, um Estado não está entregando soberania, não está se entregando, né? Não, porque ele, para entrar na União Europeia, está obrigado a outorgar, ou seja, emprestar, né, ceder temporariamente a sua soberania para que esta ordem supranacional faça leis em seu nome. Então, na verdade, é como se fosse um instrumento de procuração que é outorgado para que aquela ordem superior administre sobre esta ótica. Então, vejam que é algo fenomenal também, né, neste ponto. Então, os Estados, na verdade, têm que incluir nas suas constituições federais a supremacia do direito internacional, em primeiro lugar, nenhum Estado é superior, e, em segundo lugar, o poder de ceder soberania para uma grande ordem supranacional. Essa é a realidade, certo? Obrigado pela pergunta. Alguém mais gostaria de saber alguma coisa? Ninguém quer saber? Não? Bom, pessoal, pelo adiantado da hora, né, pessoal? Eu tenho sempre me passado nisso, mas eu acho que o assunto é polêmica, é de cultura, né? E parece que ficam todos interessados em saber isso, o que me agrada bastante. Mas podem me questionar, eu acho muito importante esses questionamentos. Eu quero agradecer a presença de vocês, desejando uma excelente semana. Na próxima semana, eu acho que nós não temos aula, né? Parece que é um feriado, né? Então, nós vamos nos encontrar na outra ainda, ok? Desejo a todos também, então, um excelente feriado, ok? Um grande abraço para todos e continuo à disposição para o que precisarem, certo? Muito obrigada, senhor. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, tudo de bom. Muito Boa obrigado. noite, senhor. Boa noite.